pessoal, boa noite. Aqui é a Yara, monitora de Introdução ao Estudo de Direito. Eu estou deixando aqui esse vídeo disponibilizado, que é um vídeo de revisão de alguns conteúdos que vocês me passaram, que vocês estavam com dificuldade, e eu consegui acoplá-los, né, aqui nesse slide, nessa aula. E eu espero que vocês consigam entender e que depois vocês se aprofundem nos conteúdos, porque não para por aqui é realmente uma revisão. E eu espero que os conteúdos que eu vou abordar aqui com vocês consigam compreender e consigam resolver as questões e, inclusive, se preparar para a V2, tá bom? Então, eu espero que a aula seja muito produtiva e vamos começar. Primeiramente, eu vou trabalhar com vocês um quesito que foi pedido, né? Que vocês estavam apresentando um pouco de dúvida em relação ao direito objetivo, subjetivo e direito público e privado. Então, a gente vai trabalhar inicialmente essas diferenças e as definições, tá bom? O direito objetivo é o complexo de normas jurídicas que regem o comportamento humano, prescrevendo uma sanção no caso da sua violação. O direito objetivo ele tem principalmente como base, né, a gente pode utilizar o pensamento de Kelsen, né, que ele é um positivista, e que ele traz essa questão principalmente da hipótese, né, da conduta, com a consequência e sanção para essa hipótese. Então, a norma jurídica ela aparece principalmente com esse objetivo de sancionar, já para que possa controlar os comportamentos sociais, os comportamentos humanos, né? O comportamento do indivíduo na sociedade. Então, o direito objetivo ele aparece com essa definição, que é uma maneira de coação e também de sancionar comportamentos sociais. E quando a gente fala do direito subjetivo, a gente pode dizer que é a permissão, dada por meio de norma jurídica válida, para fazer ou não fazer alguma coisa, para ter ou não ter algo. Quando a gente fala de direito subjetivo, é o direito em que ele está ali, né? Ele existe, mas que o sujeito, que o indivíduo, ele pode optar ou não por praticá-lo, ou por reivindicá-lo, mas não significa que ele vai deixar de existir ou de ter eficácia, né? Eu trago exemplos como a permissão para você casar ou constituir uma família, que são direitos que são assegurados constitucionalmente, mas que existem, obviamente, pessoas que não querem aderir a esse modo, né? Não querem aderir ao casamento ou a constituir família, mas que não deixa de ser um direito que está ali assegurado para aquelas pessoas. Da mesma forma como uma pessoa que queira adotar um filho é um direito que está prescrito constitucionalmente em outras leis, mas que, obviamente, existem pessoas que não vão querer segui-lo, não vão querer colocá-lo em prática. Mas mesmo assim, ele não deixa de ter a sua eficácia para aqueles que querem. Então, é basicamente essa a distinção entre direito objetivo e subjetivo. Agora, quando a gente fala sobre direito público e direito privado, a gente vai trazer, né, essas diferenças que são um pouco mais complexas, mas mesmo assim eu trouxe de uma maneira simplória para vocês. O direito público ele apresenta normas que regem as relações em que o sujeito é o Estado, tutelando os interesses gerais e visando o fim social. Ou seja, o que quer dizer isso, né? A gente consegue perceber que no direito público a gente tem a presença do Estado. E a gente sabe que o Estado ele é detentor do monopólio da jurisdição. Então, ele é o responsável ali por gerir todo o ordenamento jurídico e decidir como ele vai funcionar. Então, quando a gente abre, por exemplo, a Constituição no seu artigo 22 ou então o artigo 24, quando a gente vê as competências da União, que é justamente sobre delegar, né, sobre suas competências privativas de delegar leis sobre direito constitucional, sobre direito administrativo, direito penal, direito tributário e entre outros, a gente consegue perceber que são responsabilidades que são atribuídas para o Estado, para com que ele realize, para com que ele formule essas normas, para atingir os fins sociais, para atingir o fim, né, para atingir a sociedade. Então, o direito público é basicamente essa relação do Estado com o sujeito, diferentemente do direito privado, que ele trata das relações jurídicas entre particulares, como, por exemplo, o direito civil, o direito comercial, o direito do trabalho, o direito da família, entre outros.
Então, a gente consegue perceber que a principal diferença é que, no direito público, a relação é entre sujeito e Estado, e no direito privado, a relação é entre sujeito e sujeito, né? A gente consegue formular um contrato com uma pessoa física para com outra pessoa física sem a necessidade da interferência do Estado, né? Então, essa a gente consegue perceber que é a principal diferença entre direito público e direito privado. Agora eu vou adentrar na parte de norma jurídica e a gente vai abordando as normas jurídicas nas concepções dos diferentes estudiosos, né? E eu vou começar primeiro com essa abordagem da norma jurídica para o Hans Kelsen. Bom, a gente já estava trabalhando, né, um pouco dessa questão da visão kelseniana, e para Hans Kelsen, né, a norma jurídica ela é um instrumento utilizado pelo Estado para garantir a efetividade do direito posto, e não um direito abstrato, né? E não um ideal abstrato. Ou seja, para com que o Estado ele de fato efetize a sua força, de fato ele coloque em prática o seu monopólio de jurisdição, as normas jurídicas elas vêm como um instrumento para isso, né? Para sancionar, né? Que é algo que o Hans Kelsen ele traz muito forte isso, essa questão da sanção, né? E toda norma jurídica ela contém dois elementos fundamentais. A primeira é a imposição de uma conduta e a segunda é a sanção aplicada em caso de descumprimento. Então, o Hans Kelsen ele traz isso, né, da questão, como eu já havia falado anteriormente, da hipótese e da consequência, ou seja, da sanção para aquela hipótese. Então, que é justamente isso que está sendo mencionado nesses pontos 1 e 2. E o Kelsen ele também ele distingue dois tipos de norma, que é a norma jurídica primária e a norma jurídica secundária. E do que se trata a norma jurídica primária? Ela trata da coação em si, ou seja, da sanção imposta pelo descumprimento da norma, que é basicamente, né, a consequência daquela hipótese que é colocada em norma. E na norma jurídica secundária, ela estabelece a conduta esperada dos sujeitos do direito, ou seja, para que aquela sanção não ocorra, é necessário que você tenha X conduta, entende? Então, a norma jurídica, a norma primária e a norma secundária, elas são interligadas, elas trabalham em conjuntos para o Hans Kelsen, né? Então, portanto, né, reiterando tudo isso que foi falado, segundo a visão kelseniana, a norma ela impõe um comportamento, o sujeito deve obedecer a essa conduta, e se houver o descumprimento, irá haver uma sanção, que é a consequência jurídica. E para Kelsen, o Estado é um sistema de normas organizadas que prescrevem essas sanções. Então, a gente consegue perceber que essa questão da positivação da sanção para Kelsen é algo extremamente importante para que um Estado ele possa ser definido de fato como um Estado, né? E logo, uma norma jurídica só é perfeita se contiver coação representada pela sanção, né? Que só reitera tudo que eu já havia falado anteriormente. Então, assim, pontos principais da visão kelseniana, obviamente tem mais, mas eu consegui trazer aqui alguns pontos principais para vocês conseguirem entender, são basicamente esses. Agora a gente vai ter a norma jurídica para o Miguel Reale, tá? Vamos introduzir aqui. Para o Miguel, a norma jurídica é uma estrutura proposicional e enunciativa que orienta a conduta humana de forma objetiva e obrigatória. Ou seja, ela está lá de uma maneira prescritiva, de uma maneira enunciativa, que vai te dizer como é que tu deve agir, né? De uma maneira objetiva e de maneira obrigatória. E um ponto muito importante que o Miguel Reale ele traz é que o direito ele impõe normas de forma heterônoma. E o que é a norma heterônoma, né? A norma heterônoma é basicamente aquela que ela está prevista para todos, independente se você concorda ou se você não concorda, ou seja, que é contra a vontade dos obrigados, né? A gente vê muito isso principalmente, por exemplo, no direito penal, em que por mais que o indivíduo ele não conheça ele não saiba que aquela lei existe ou que passou a existir, independentemente do conhecimento dele, a lei está ali e ele vai ser submetido, vai ser sancionado a ela. Então, por isso que a gente fala que as normas jurídicas elas são heterônomas, né?
heterônomas. Elas têm esse caráter. E as normas, elas abrangem uma pluralidade de regras sem perder de vista seu conteúdo essencial, que é a conduta humana e os processos de organização social. Por que a gente coloca essa questão do processo de organização social? A gente vai ver agora com essa questão da teoria tridimensional do direito, que é a teoria que o Miguel Reale traz, que é bem repercutida e que eu consegui acoplar aqui algumas coisas principais para vocês conseguirem perceber. Reale ele propõe que o direito se compõe de 3 elementos indissociáveis: o fato, o valor e a norma. O fato, o aspecto social e histórico do direito, ligado à realidade, ou seja, o fato ele está inserido naquela realidade social, naquele núcleo social, naquele momento social. Então, a gente consegue perceber que, por exemplo, quando a gente fala lá no começo do estudo à introdução do direito, a gente fala sobre o materialismo histórico de Karl Marx, por exemplo, em que ele fala que a sociedade ela é modificada e ela vai evoluindo através da luta de classes e que, consequentemente, o direito também vai evoluindo de acordo com isso. Então, a gente consegue perceber que o direito ele é modificado de acordo com o aspecto social e histórico em que ele está inserido, que é algo que também está incluído nessa teoria tridimensional do direito para o Miguel. Outra coisa é o valor, o ideal de justiça, dimensão axiológica. Para quem não sabe, né, o que significa a axiologia é basicamente um termo filosófico que é tratado, né, nesses estudos filosóficos e sociológicos, é basicamente o sentido do valor. O valor, o estudo de valores para as sociedades em seus diversos trâmites. E o que é abordado pelo Miguel Reale aqui é que o valor ele tem esse ideal de justiça, que é essa dimensão, né, que é apresentada pela axiologia. Ou seja, a justiça ela tem o seu ideal e ela também está inserida no seu meio social. Então, o que é justiça para aquela sociedade, o direito também vai repercutir o que significa aonde ele está inserido, né? Então, ela também tem esse quesito. E, por último, temos a norma, que é a forma jurídica que organiza o fato conforme o valor. Então, a gente consegue perceber que tanto esses 3 elementos, eles existem em unicidade. Eles não podem ser divididos, eles devem ser analisados em conjunto. Então, é algo que é muito importante, né? E que o Miguel Reale ele traz muito bem em sua teoria, que é extremamente importante, né? Nós temos agora a norma jurídica para o Norberto Bobbio, e eu vou apresentar ela um pouco para vocês. E para o Norberto, né, a norma jurídica é aquela cuja execução é garantida por uma sanção externa, ou seja, uma sanção externa no sentido de que quem vai realizar essa conduta, quem vai realizar essa sanção é o Estado, e institucionalizada. Por que é institucionalizada? Porque ela está assegurada, né, através de suas normas jurídicas, através de todo um ordenamento, de toda uma instituição por trás da execução dessas normas. Ou seja, o cumprimento da norma é assegurado por mecanismos oficiais do Estado. Basicamente o que eu falei em menores palavras. As normas elas não existem isoladamente, mas estão inseridas em um conjunto interrelacionado chamado de ordenamento jurídico, que é o sistema de normas jurídicas reunidas de forma organizada e unificada. E esse ordenamento jurídico, ele é preposto pelo Estado, que detém o monopólio da jurisdição. Então, a gente consegue perceber que tudo isso é interligado, né? É interrelacionado. O Bobbio, ele distingue 2 tipos de sanções. A primeira são as negativas, que são as penalidades aplicadas a quem descumpre a norma, por ação ou por omissão, e as positivas, que são os incentivos ao cumprimento da norma, como benefícios ou isenções. Então, a gente consegue perceber que o Bobbio ele já traz essa outra visão, né, de como as normas jurídicas elas podem agir, podem intervir no meio social, né, que ele já traz essa questão das sanções positivas, por exemplo, algo que não era trazido antes pelo Hans Kelsen, pelo Reale, e ele já traz, né, com essa questão de incentivos ao cumprimento da pena, né, ou melhor, do cumprimento da norma, né, então já traz essa visão diferente. Então é algo interessante também a se mencionar. Nem toda norma precisa ser eficaz para ser válida.
Bobbio, ele reconhece que normas podem ser válidas, mas não eficazes. O que mostra que eficácia e sanção não são critérios únicos para definir uma norma jurídica. Ou seja, ela não precisa necessariamente apresentar uma sanção, uma punição, né, de maneira punitiva. Mas apenas do fato dela existir, dela estar prescrita no ordenamento, ela já é válida. Não precisa ter sua eficácia, né, como ele relata. Mas apenas do fato dela já estar prescrita e pelo fato dela existir, ela já se torna válida automaticamente. Agora a gente vai entrar no tópico da classificação das normas jurídicas, que já é um tópico um pouco mais complexo e que eu peço um pouco mais da atenção de vocês, tá bom? As normas jurídicas, elas podem ser classificadas segundo diferentes critérios, como a imperatividade, autorizamento e hierarquia, que por hora são os que eu vou trabalhar com vocês, mas tem mais, mas os que eu vejo assim como principais e que são necessários para serem abordados no momento são esses, tá bom? Primeiro, quanto à imperatividade, que é quanto ao seu grau, né, de obrigatoriedade. Nós temos primeiro a imperatividade absoluta, ou impositivas, ou cogentes de ordem pública, que são termos que podem aparecer nas provas de vocês. A imperatividade absoluta é basicamente aquela que impõe condutas, que é o fazer ou não fazer, de forma obrigatória, sem possibilidade de escolha. Elas visam proteger interesses sociais que não podem ser deixados, isso é muito importante, ao livre-arbítrio dos indivíduos. O que isso quer dizer? Por exemplo, a gente tem lá no nosso artigo 5º da Constituição, que garante que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de natureza, cor, raça, etnia. E a gente tem lá os incisos do 1º, 2º, 3º, que asseguram o direito à liberdade religiosa, liberdade de expressão. Tudo isso vocês vão ver mais lá para frente, principalmente no direito constitucional, que são cláusulas pétreas, ou seja, que são normas que não podem ser dispostas do ordenamento jurídico, porque elas apresentam esse viés fundamental para o segmento da sociedade democrática. Então, esse livre-arbítrio dos indivíduos ele não pode ser direcionado principalmente nessas normas, né? Nesse sentido de que eles são obrigados e estão sob regime dessas normas sem nenhum tipo de condição ao livre-arbítrio, justamente por elas serem fundamentais para o segmento social. Então, eu espero que com esse exemplo vocês tenham entendido mais ou menos, né, como essa imperatividade absoluta ela funciona. Quanto à imperatividade relativa ou dispositiva, elas permitem que as partes disponham da norma, ou seja, só se aplicam quando não houver manifestação de vontade contrária, suplemento à vontade das partes quando esta for omissa. O que isso quer dizer? Por exemplo, a gente consegue ver muito isso, principalmente na área do direito civil, quando, por exemplo, a gente firma um contrato e a gente dá um prazo para a pessoa para ela fazer X coisa. Se ela não faz aquele prazo, aquele ato, né, naquele prazo X que a gente coloca, o prazo, na verdade, vai ser aquele que já está preposto em norma, que já está preposto no próprio Código Civil. Ou seja, se você não coloca o prazo, não vai ter problema, porque o prazo vai vir já da própria norma, já do próprio código. Então, é basicamente isso que essa imperatividade relativa quer dizer. Você tem essa liberdade, né, de dispor da norma, como também você pode não usá-la, mas ela vai estar ali para ser aplicada caso você não venha a intervir. E quanto às normas permissivas, são aquelas que autorizam uma conduta ou abstenção, conferindo liberdade de ação dentro dos limites legais. Um exemplo que a gente pode pôr aqui é a própria legítima defesa, né, que a gente vê no Código Penal, a gente vê no direito penal. Que ela é, né, uma norma permissiva dentro, obviamente, dos preceitos penais e legais de suas condutas. Então, a gente consegue perceber que a legítima defesa, né, a conduta de legítima defesa, atua também como uma norma permissiva, tá? Então, em relação à imperatividade, é basicamente isso. Agora, em relação
ao autorizamento, que são os efeitos da violação da norma. Nós possuímos as mais que perfeitas, que é quando a sua violação ela gera duas consequências, que é a nulidade do ato, né, da conduta, ou o restabelecimento da situação anterior, e ainda a aplicação de pena ao infrator. Basicamente, quando você pratica aquela tal conduta, você pode vir a ter as duas consequências. Ou aquela conduta que você fez, ela vai ser aplicada sanção, ou então ela vai restaurar para o estado anterior, né? É basicamente isso. E as perfeitas? A violação leva à nulidade ou anulação do ato sem aplicação de pena ao infrator. E as menos que perfeitas autorizam apenas a aplicação de sanção penal, sem nulidade do ato praticado, e quanto às imperfeitas, elas não possuem sanção em caso de violação. Seu descumprimento não acarreta consequências jurídicas diretas. Então, elas possuem essa diferença, principalmente quando a gente vê nesse quesito das consequências, né? Que existem algumas que elas elas trazem essas consequências jurídicas, elas trazem essas sanções, mas outras que não trazem. Então, a gente consegue perceber que as normas jurídicas, elas atuam dessa forma, né? Às vezes, elas trazem essas sanções mais agravantes e outras atenuantes. Agora, quanto à hierarquia, que é a posição na estrutura do ordenamento jurídico, que é algo muito importante, né? É um tópico que eu considero muito importante e que é bom vocês estarem muito atentos. E depois aprofundarem também saber mais. Primeiro, quando a gente fala das normas constitucionais, que elas situam-se no topo da hierarquia, compondo a Constituição Federal, que serve de base para todo o ordenamento jurídico. Tenho certeza que o professor já deve ter falado isso com vocês e que a Constituição ela tá, né, no topo da hierarquia, que é uma teoria, inclusive, que o Hans Kelsen ele aborda, né, dessa questão hierárquica, que a Constituição ela é a que rege todas as leis, ela é o espelho de todas as outras leis, então ela tá nesse topo hierárquico. E abaixo dela a gente consegue perceber as leis complementares, né, que são as leis que destinam-se a complementar a Constituição, exigindo maioria absoluta para sua aprovação. Por exemplo, quando a gente tem emendas constitucionais, né, que são aqueles acréscimos ou então até mesmo modificações no texto constitucional, mas obviamente para melhorar, né, para ampliá-lo e nunca para retirar direitos. E esses textos eles são adicionados e eles servem como essas emendas constitucionais e eles são chamados de leis complementares, né? Que é justamente o próprio nome, ele já é intuitivo, já é para complementar a própria Constituição. Então, nelas também tem esse seu meio criterioso, que é de maioria absoluta, passa pelas casas legislativas, mas enfim, isso é assunto para constitucional. Mas por hora é interessante vocês saberem também que as leis complementares a gente tem como principal exemplo as emendas constitucionais também, né? E quanto às leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, elas estão em níveis inferiores, subordinando-se à Constituição e às leis complementares, e regulamentam temas específicos dentro da ordem jurídica. Então, é basicamente isso em relação à hierarquia. E eu espero que vocês tenham gostado, né, da explicação. Espero que tenha sido proveitosa a aula e que tenha conseguido abrir, né, os horizontes, os olhares para vocês em relação a esses temas. São temas que, obviamente, não param por aqui, né? Não encerram-se somente nesse slide e que é necessário que vocês olhem outros materiais, né? Todo esse material aqui ele foi feito com embasamento teórico, com embasamento bibliográfico, ele não foi tirado, né? De outras fontes que não são confiáveis, então por isso que eu sempre recomendo que vocês olhem em fontes confiáveis, olhem nas bibliografias do Alisson Mascaro, da Helena Diniz, que são grandes autores que são importantíssimos para a introdução, né, da teoria do estudo ao direito. Então é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado. Continuem os estudos, é uma matéria que é complexa, mas também é muito boa de estudar. E qualquer dúvida vocês podem me procurar depois, tá bom?
Mas é isso a aula. Eu espero que muito que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado. E obrigada a todos que ficaram até aqui, tá? Tchau, tchau, pessoal.